Tricotar. Oferecimento Alhambra Móveis, 40 anos cada vez mais nova. Clínica Mitra, a melhor equipe de medicina integrativa, referência em terapias injetáveis e hormonais. Espaço Taori, estrutura completa com áudio e iluminação, vídeo, flexibilidade de espaço para tornar o seu evento inesquecível. Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar. Toda terça-feira às 5 da tarde, um programa inédito aqui para você na TV Cultura. E no programa de hoje nós vamos falar sobre independência e liberdade da mulher. Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Estamos começando então o Tricotar de hoje. Deixa eu apresentar as minhas convidadas que estão por aqui. Primeiro as minhas tricoteiras, Mitra Kérissia, a nossa médica integrativa, seja bem-vinda. Obrigada. Ana Tércia Romano, que é a nossa advogada, especialista em direito de família e divórcios, né? Pois é. E contratos no geral, né? Tudo. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada. Também Iman Hamoud, que é a nossa psicóloga integrativa, seja bem-vinda. Obrigada. E a nossa convidada de hoje é a Marta Vergini, que ela é delegada e mentora de mulheres. Seja super bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês. É um prazer, porque a energia dela é lá em cima, gente. A gente já estava conversando aqui antes de começar, né? Ô, Marta, eu vou pedir para, até antes da gente entrar no tema, pedir para você falar um pouquinho da tua história. Como é que você resolveu se tornar delegada? Como é que é um pouquinho desse trabalho aí? Um prazer. Eu sempre fui bailarina, como estávamos conversando, né? Então, bailarina, apaixonada pela dança. Não gostava de estudar, eu gostava de fazer fouetê, mas eu sempre tive esse sonho. E eu não tinha ninguém na família, mas eu via uma viatura, uma sirene, uma confusão. Minha mãe tinha que me segurar, porque senão eu ia correndo lá ver o que era. Isso quando criança? Criança, pequena. Então, eu sabia que quando eu fosse grande, uma mulher adulta, eu não seria bailarina. Eu gostava, amava, mas não seria minha profissão. Eu sempre disse que seria delegada de polícia. Então, não tive aquela coisa, que você, quando crescer, eu sempre soube. Eu seria delegada. E, sim, terminei, cheguei lá nos meus 18, 19 anos, já me formei no balé clássico, foi meu primeiro emprego, professora de balé, ao mesmo tempo que eu trabalhava no comércio dos meus pais, odiava trabalhar no comércio, não era a minha realidade, não gostava, não era o meu sonho. Eu falei, quer saber? Eu vou correr atrás do meu sonho. Aí terminei a faculdade, fiz direito, porque sou delegada, precisava de direito, nunca tive dúvida. E aí fui começar a estudar para o concurso. Só que lembra, não era boa aluna. Não era não, eu queria saber de dançar. E aí eu tive que aprender a aprender para conseguir realizar esse sonho. Porque é algo que eu tinha e sempre tive, e acho que vocês talvez se identifiquem. Eu me recusava a ser uma mulher frustrada. Eu falei, e eu falava isso, olha, errada, mas eu falava, eu não vou ficar velha com 40 anos, olha eu com 45 me achando jovem, sempre jovem. Mas quando nós temos 20, você sabe como é que é. Sim. Eu falava, me recuso a chegar nos 40, olhar para trás e ficar frustrada com a vida. E ser, de repente, atuar em alguma área que eu não tivesse paixão. E aí eu corro atrás de aprender a estudar certo, passar no meu concurso. E aí já faz 20 anos que eu estou nesta profissão que eu amo de paixão até hoje. Então... O que te chamava a atenção? Porque, gente, pensa bem, uma criança, uma menina, pensar em ser delegada. Eu não tinha ninguém na família, meus pais comerciantes, então minha mãe professora de piano quando eu era bem pequena, então nada a ver, mas sei lá, eu acho que o risco, a emoção, o mistério, o investigar, meu pai sempre falava, né, dessas coisas de mistério, de investigar, então eu acho que isso em algum momento foi plantada a semente e quando eu cresci isso se consolidou. E aí hoje eu sou casada com um delegado de polícia, né, e muitas pessoas falam, você é delegada por causa do seu marido, né, é por causa dele, e aí eu falo, não. Na verdade, ele foi meu professor da faculdade. E aí, eu querendo saber informação sobre o concurso público, cheguei nele. Então, na verdade, ele é meu marido porque eu queria ser delegada. Porque, ao contrário, se não fosse isso, eu nunca chegaria até ele. E aí, casei com o professor, e sou casada há mais de 20 anos também, né? Então, enfim. Então, eu não sei dizer a origem, mas era um sonho que eu não queria chegar ao fim da vida sem ter realizado. E aí, eu construí toda a minha história em buscar essa realização pessoal na profissão que eu escolhi.
E deu certo, graças a Deus, há 20 anos, eu sou muito feliz e realizada na profissão que eu escolhi. E ela fala, meninas, fiquem à vontade também para perguntar, né? Mas eu já vou começar perguntando, porque é uma área ocupada majoritariamente por homens, e você é uma mulher feminina. Como é que é isso? Quais são os maiores desafios? O que você enfrentou? 20 anos você tem de carreira, mas eu acredito que o começo também não foi tão fácil quanto você fala hoje. Na verdade, a minha geração, a minha turma, nós somos 30% de delegadas naquele concurso. Então, já é um marco. No passado, 5%, 10% ao máximo. Então, a partir da minha turma, começam as mais mulheres se interessarem pela área. Mas ainda somos minoria, né? De fato, 80% da instituição ainda são os homens. Mas, de novo, eu acredito muito no posicionamento, na capacidade, no profissionalismo, na forma de você tratar a ocorrência. E eu estou aqui, feminina, de salto alto, vestida, como a gente brinca, né, de menininha, mas porque a minha unidade policial me permite. Eu trabalho dentro do terminal de passageiros, eu trabalho, né, atendendo turistas, então eu não preciso estar operacional, de bota, de arma na cinta ostensiva, muito pelo contrário, justamente porque eu não tenho que assustar ou afastar o turista, eu tenho que trazê-lo para perto, porque se ele foi me procurar, é porque ele foi vítima ou testemunha de alguma coisa, então ele não precisa ser revitimizado, ficar com medo da polícia. Então, a minha unidade hoje, ela tem esse cuidado de ser um atendimento ao público e não um afastamento do público. Mas, quando tem operação, quando tem que ir em local de crime, aí eu tenho a minha roupa que eu troco na delegacia e vou adequadamente. Polícia nas costas, arma ostensiva, distintivo no peito. Então, eu consigo transitar por esses dois mundos. E se você me perguntar, Marta, sofreu preconceito? Cara, muito pouco comparado ao que, de repente, outras mulheres em outras áreas. Porque o meu cargo, querendo ou não, ele me traz uma autoridade e ali a gente tem, né, a possibilidade de liderar a equipe. Então, eu sempre tive essa facilidade em liderar as pessoas que trabalham comigo. Então, na vida real, se eu tive 1 ou 2 problemas de preconceito, não foi dentro da minha instituição. E mais, com todo respeito, advogados que chegam, não entendem, né? Eu tinha cara de muito menina quando entrei, então aquela coisa, quer falar com o delegado? Sou eu. Não, menina, chama o delegado mesmo, porque, sabe assim? Eu enfrentei um pouco disso, mas não dentro da minha instituição. Pessoas de fora quando chegavam para o atendimento. Mas eu acho que a mulher não tem que se furtar, não. Eu realmente sempre fui apaixonada por instituição. Eu trabalho no Porto, então eu falo do turista, mas eu tenho também o outro lado, né? Estivador, caminhoneiro, né? Os terminais são muito masculinos. Eu faço parte da Comissão Estadual de Segurança Pública Portuária, com todos os outros órgãos, né, de segurança pública, Receita, Polícia Federal, Guarda Portuária. Eu sou, há 12 anos quase, uma das únicas mulheres desta comissão. Agora que chegou uma colega da Receita Federal. Enfim, nós somos minoria, mas se você tiver competência, conseguir se posicionar, se situar no ambiente, não vejo problema. Eu vou levar até para a área de vocês e queria ouvir de vocês 2 coisas que ela falou e que, para mim, fazem toda a diferença em qualquer área. Posicionamento e autoconhecimento. Quando a gente sabe o que a gente quer, quem a gente é, independente de ser mulher ou não, óbvio que enfrentamos, sim, né, alguns desafios maiores, mas eu acho que posicionamento também faz toda a diferença. Desculpa te cortar. Não. Ela falou uma coisa que me chamou a atenção. Eu não era boa, não era a melhor da turma, gostava de dançar, não gostava de estudar, eu tive que aprender a aprender. O que é isso, Marta? Porque assim, às vezes eu atendo mulheres que elas estão casadas há um tempão, elas estão fora do mercado de trabalho, e às vezes elas têm que se separar e elas não sabem o que fazer, como voltar para o mercado de trabalho. Então, o que é aprender a aprender? Tá, vou voltar um pouquinho. Uma habilidade que eu sempre tive e hoje eu consigo ajudar as minhas alunas é o que eu chamo de protocolo de mente afiada. O primeiro passo é ler o cenário. Qual é o cenário? Então, eu me deparei lá, 20 anos atrás, como alguém que passava com 6,5, 7 na escola, não fiquei de recuperação, não reprovei, na média, mas nunca fui um exemplo, nunca recebi medalha de matemática, sabe assim? Mas fazia o básico. Para concurso público não é suficiente, 6,5 e 7. Então, eu preciso ler o cenário. O jeito que eu estudo, o jeito que eu aprendo, o meu resultado é suficiente? Aí eu vou pro segundo passo, ter a conversa difícil, que muitas vezes a gente foge. Eu olhei para mim e falei, não vou conseguir. 6,5, 7 não me faz passar no concurso público. Então, eu vou pro terceiro estágio. Eu preciso tomar uma decisão. Então, qual foi a decisão? Eu fui ver, de fato, como é que o cérebro funciona na hora de estudar, na hora de aprender. Porque a gente passou a vida toda na escola, português, matemática, história, geografia, conteúdo.
mas como eu processo esse conteúdo? Como é que eu assisto a aula de forma eficiente? Como eu anoto de forma eficiente? Como eu mantenho na memória? Como eu tranquilizo o meu corpo, a minha mente na hora da prova para conseguir acertar? Tudo isso são as técnicas de aprendizagem que nunca ensinaram a gente na escola. Nunca. Até hoje não ensina, né? Até hoje. Cada pessoa é de um jeito, e cada pessoa aprende de um jeito também. E você tem que saber, então, das técnicas que existem, qual que é melhor, né, para você. Então, eu fui me especializar nisso. Eu fui aprender a aprender como funciona o meu cérebro. Tive essa conversa difícil comigo. Assumi a responsabilidade. Ai de mim se não for eu. Adoro essa frase. Vai esperar quem? Que alguém faça? Não, não vai. Marido, mãe, pai, ninguém vai fazer por você. Ai de mim se não for eu. Ainda tem uma frase que eu gosto muito, que eu falo assim, ninguém segura aquele que sabe o que quer. É isso aí. Porque ela sabia o que ela queria, então ela foi estudar o cenário. É isso aí. Gente, eu nunca fui a aluna nota 10. Então eu fiz a mesma coisa que ela, eu fui estudar o cenário. Porque cada um tem uma habilidade. Sim. Vamos dizer assim, tem pessoas que têm inteligência em ouvir, outras em ler. Tem pessoas que têm muita facilidade em ler no Kindle. Eu não tenho. Eu não sou a do Kindle. Eu gosto do físico. Uma coisa, que também tem um mito de aprendizagem aí. Que a gente tem que usar o nosso preferencial, sistema preferencial. Na verdade, quanto mais sistemas utilizarmos, melhor para o nosso cérebro. Então, se eu usar o visual, o auditivo, o sinestésico... Exatamente. Quanto mais eu utilizar, melhor. Mas aí eu sou auditivo, eu vou só ouvir. Não, gata, tem que também escrever, tem que ler. Exatamente, também. Mas aí você pega o que você tem dificuldade e vai atrás. Corre atrás, verdade. Então, eu sei que eu não sou aquela que... eu não sei só ler. Eu gosto de ler e grifar. Sim. Eu gosto de ler e anotar. Eu gosto de pesquisar. Então, eu vou estimular aquilo que eu não sei muito e usar daquilo que eu sei para habilidade. Então, eu uso o problema, pego o problema e uso a meu favor. A gente faz problema virar oportunidade. Eu acho isso incrível, gente. E aí, o último passo, só para não acabar, não, né? Lógico. Então, primeiro a gente lê o cenário, tem a conversa difícil, toma uma decisão. E aí, o quarto e último, faz o que deve ser feito pelo tempo necessário. Eu ia chegar nesse... Eu ia trazer este ponto. Tem que colocar a mão na massa. Mas, Marta, mas isso você desenvolveu sozinha? Ou você teve ajuda de profissionais? Como é que foi isso? Lá atrás, 20 anos atrás, sozinha. Porque vamos lá. Eu saí da faculdade, fiz a prova da OAB. E eu competia com um namoradinho da época que falava que homem sabia direito mais do que mulher. Pois é. E eu falei, quer saber que não? Não vem assim, né? Escorpiana. Aí desafiou. Né? Ascendente em Áries, lua em Escorpião, você não me vai né, desafiar. E aí eu estudei um pouco mais para passar na OAB. E eu passo na OAB de primeira. 20 anos de primeira, achei que tava arrasando, né? Aí eu começo a estudar pro meu concurso. 3 meses depois eu faço uma prova, não passo por uma. Tô muito afiada. Agora vai. Aí eu estudo 6 meses de qualquer jeito. Eu faço uma outra prova no estado de Goiás. Eu vou pior do que aquela de 6 meses atrás. Eu falei, como assim? Eu parei minha vida, eu só estudei, eu já era casada, entrei num acordo com o marido, eu fui pior do que antes. De novo, leio o cenário. Alguma coisa estou fazendo errado. Aí eu paro de estudar as matérias e falo, peraí, neurociência, ciência do aprendizado. Aí eu vou entender o meu mecanismo de estudo, desenvolvo um método para mim. Aí 1 ano e 2 meses estudando certo, a aprovação vem. Então, ali foi sozinha. Mas aí depois, já como professora, já concursada, eu percebo que os alunos da faculdade tinham as mesmas dificuldades que eu. Nunca nos ensinaram a estudar. Não, nunca. E aí eu desenvolvi o meu método para ajudar outras pessoas. Aí sim eu faço mais cursos, aí eu vou me formar, faço curso no Brasil, fora. Aí sim eu tenho ajuda, né, de autoridades para construir e consolidar esse método e ajudar outras pessoas a passarem também. Perfeito. Eu tava vindo para cá hoje e eu tava pensando exatamente sobre consistência. E quando você falou isso de fazer até dar certo, eu pensei exatamente isso. Muitas pessoas eu vejo que ou começam uma coisa muito legal, passa um tempo, não mantém aquela mesma qualidade, ou desiste e às vezes acaba falando, poxa, não deu certo. Eu acho que todas as áreas aqui, todas vocês trabalham... Mitra vem da medicina, que é... E eu falei, as pessoas não têm essa consciência necessária, talvez, para realizar alguma coisa. Porque eu acho que não consegue, é isso que ela falou, ter essa conversa difícil e se coloca num lugar de que não tem jeito. Eu não sou inteligente, eu só tirava nota baixa. Como que eu vou passar no concurso? Mas aí talvez arrume um monte de desculpas, eu nunca trabalhei. Né? É difícil, porque não é sempre que dá certo. A gente passa por um monte de coisas que dão errado e é perrengue. Isso. E nisso, nesses tropeços, a maioria das pessoas desistem, né? Então, de fato, tem que ter essa consciência do saber muito o que quer. Porque realmente isso eu acho que faz com que a gente caia, levanta. E os obstáculos não te paralisam, né? Exatamente. E até dar certo.
Tem alto de iniciativa e baixa acabativa. As pessoas querem muito e não sustentam a sua ação até o resultado. Exatamente. E aí é o que eu gosto bastante de falar da fortitude. Né? Essa força interna, essa força estratégica que vai fazer com que você esteja sempre pensando a seu favor, focando no que realmente importa para sustentar suas ações e chegar no resultado. Então, é este limiar, né? A gente vê muito, nossa, ficou rica do dia para noite, emagreceu do dia para noite, deu tudo certo, estourou na mídia do dia. Nada. A parte escura, né? Nada. Tem um intervalo aí que as pessoas não veem. E é aqui que a vida é construída, né? Nesses altos e baixos, até acontecer. E aí vem a pergunta, até quanto você aguenta? Que eu acho que essa pergunta é muito importante para você fazer a si mesmo. Eu não preciso perguntar para ela quanto você aguenta. Pergunta para si, é muito mais difícil. A gente costuma analisar os outros. Eu acho que a maioria desiste no meio do caminho. Eu tava hoje pensando em muitos casos, assim, e aí acho que quero que no segundo bloco você fale sobre essa fortitude, que eu acho que eu tenho isso meio que inconsciente, mas muitas pessoas desistem no meio, gente. Eu sou teimosa. Eu tenho, assim... Não sei, não. O não dar certo não é opção. Isso não tem também. Uma opção. Então, assim, eu tenho que fazer dar certo. Não é de primeira, a gente erra e vai recalculando rota no meio do caminho. Como eu vou fazer dar certo? Aí você trabalha ali em cima. Mas parar é diferente de desistir. Sim. Vale a gente conversar isso também. Sim, com certeza. A gente está chegando no finalzinho do primeiro bloco, a gente vai para o intervalo, a gente volta para falar sobre parar é diferente de desistir e também sobre essa fortitude mental, porque a gente ainda nem entrou na liberdade feminina. A gente vai para um break e a gente já volta. Estamos de volta, então, com o Tricotar. Saímos do primeiro bloco e quero voltar a falar sobre essa fortitude. Antes da Marta falar, eu já falei que eu acho que eu tenho isso meio que inconsciente, mas eu queria ouvir de vocês, meninas. Como que é isso para vocês? Sempre foram... começaram um projeto e finalizaram? Eu não. Não foi todos os projetos que eu finalizei. Mas tem essa questão de quando você encontra um propósito, quando você se encontra e tem certeza daquilo que você quer e tá fazendo. Porque, nossa, quando eu era adolescente, o tanto de... Queria tocar violão, 2 meses e parei, queria fazer 1 milhão de coisas que eu queria fazer, foram ficando pelo meio do caminho. E eu super me encontrei, assim, por exemplo, na medicina. Quando eu entrei, eu não tinha certeza absoluta de se era ainda o que eu queria. E foi por um pouco também pressão familiar. Meu pai é médico, minha avó não é, mas me incentivou muito, assim. Eu não tinha muito certeza do que eu queria fazer. Só que eu amei. Os primeiros 6 meses da faculdade eu me encontrei e eu também nunca fui exata. Eu acho que eu sempre tive a facilidade com o estudo. Isso eu tenho, mas eu nunca fui Você é super estudiosa até hoje, Mitra. Então, mas eu não era no colégio a super estudiosa. Mas eu tinha facilidade, porque eu não estudava e eu ia muito bem. Estudando pouco, na véspera eu tinha que ler o que tinha que ler lá e ia bem. Né? E não ficava nos 6, 7, ficava ali nos 8, não nos 10, mas eu ficava próximo. E aí na faculdade eu me encontrei... Quando eu entrei, a pressão de não ter certeza... E talvez ter medo de, tipo, chegar no final do ano e falar, pai, acho que não, eu queria, era uma faculdade particular e medicina é muito caro. Foi meio pressão, realmente, não, eu tenho que fazer valer isso aqui, porque eu sabia o quanto era sacrificante pro meu pai pagar o que ele tava pagando na época, né? Então, eu fui fazer jus ao que ele me proporcionou. E aí, de fato, quando eu entrei, eu fui de cabeça para estudar. O que não é o típico, pelo menos não era na época da minha turma, de maneira geral. Então, na faculdade, logo no começo, eu me destaquei demais. Porque, eu fui uma adolescente meio... Pô, a gente tá falando de entorpecente, de adolescente. Então, eu falei, mas isso aí, pra mim, foi coisa de adolescente, sabe? Eu, na adolescência, eu fiz tudo que eu tinha que fazer na adolescência. Que bom! Então, quando eu entrei na faculdade, eu meio que virei a chavinha mesmo, sabe? E aí eu amei as cadeiras básicas dentro da medicina, estudar histologia, patologia, bioquímica, as cadeiras que ninguém gosta, porque quem entra querendo fazer medicina quer estudar as doenças, ser médico, ir no hospital, ir pôr jaleco. E eu não tinha essa pretensão, porque eu nem tinha certeza se era o que eu queria. E eu amei estudar, porque eu sempre gostei de biológicas. Então aí eu me encontrei, e aí eu falei, não, realmente é isso aqui que eu quero fazer, e ainda não sabia o que eu ia fazer depois, né? E aí isso realmente foi uma construção do durante.
Mas daí quando eu decidi, e aí é isso, assim, não tinha outra opção, né? Era fazer aquilo lá dar certo e acontecer. E você, Ana? Eu, até conversando com a Mita essa semana, por exemplo, atividade física era uma coisa que eu nunca consegui fazer na minha vida. Eu nunca passei 3 meses fazendo atividade física. Eu desistia. Mas por quê? Porque eu colocava, acho que uma meta que eu nunca ia conseguir atingir. Uhum. Eu colocava assim, eu quero ter a coxa grossa, eu quero ter colchão. Daqui a pouco eu ficava 1 mês, 2 meses, falava, cara, eu nunca vou ter colchão. Com essa altura, eu nunca vou ter coxa grossa. Aí eu desistia. Uhum. Então, é aquilo que ela ia começar a falar. Às vezes o parar não é desistir. Agora, quando eu falei assim, não, eu preciso fazer exercício, não é para ter a coxa grossa. Eu preciso por conta da minha saúde. Então, eu revi a meta e o objetivo. Agora eu tô fazendo e eu tô indo com uma garra, porque não é mais pela coxa grossa. É outra meta, é outro objetivo. E aí eu tô indo. É porque a frustração no meio do caminho faz as pessoas desistirem. Exatamente. Eu também acho que a frustração... Não saber lidar com a frustração. Acaba parando, né? A frustração machuca. E você, como psicóloga, como que trabalha essa frustração? A minha terapeuta me ajuda. Acho que primeiro de tudo é trabalhar a aceitação, né? Quando ela trabalhou a aceitação, a minha coxa, a minha estrutura não é grossa. Gente, eu sempre quis ter a coxa fina, eu não tenho. Acabou, não é a minha estrutura. Então eu vou aceitar o que eu tenho e fazer acontecer dentro daquilo. Mas primeiro é a aceitação, gente. Por exemplo, na minha área, eu nunca fui uma aluna boa, mas eu queria psicologia, ninguém queria, porque na época psicólogo era tipo coisa de louco. Meu pai falava psicologia, eu falava, é isso que eu quero. Só que eu não era aluna boa, então o meu medo era frustrar ele em repetir. Uhum. Mas eu não aceitava repetir, porque eu precisava mostrar pro meu pai que eu era boa. Mas eu amava aquilo. Sim. Eu queria muito ser psicóloga. Ô Marta, então vamos falar sobre a fortitude mental? Porque parar é diferente de desistir, porque há situações, momentos, pessoas, comportamentos que não fazem mais sentido, fazem mais mal do que bem. E de repente você fica, porque eu sou teimosa. É diferente de ser persistente. De repente, a gente é persistente naquilo que vai trazer algo bom pra gente. A teimosia pela teimosia, talvez esteja mais te machucando do que te ajudando, te impulsionando. Então, entender que há projetos, situações, pessoas, momentos que a gente tem que parar mesmo, se a gente quer focar no que importa. Aí sim, nisso, você tem que continuar. Só que é aqui, naquilo que é importante, que as pessoas desistem. Por quê? Porque elas não têm força mental de ler esse cenário, ter a conversa difícil, assumir as responsabilidades, tomar a decisão e fazer o que deve ser feito, entendendo o que nós conversamos aqui, né? Até no eletrocardiograma, doutora, me corrija, né? O coração, se está vivo, ele está com o seu pulsar de altos e baixos. A hora que ficar linear, perdeu o paciente, já era. Então, entender que na vida nós estamos sempre nesse altos e baixos e faz parte, e não fazer disso um drama. Então, eu gosto muito da fortitude, porque eu vejo ela mais que resiliência, porque a resiliência é aquele conceito da física, né? Depois do estresse, você vai no limite e tem a capacidade de voltar ao estado normal. Mais do que a resiliência, tem a antifragilidade, né? Que é, numa situação difícil, você junta os cacos e sai mais forte. Estamos falando de musculação, né? A gente quebra o músculo e na reconstrução desse músculo ele fica mais forte. É antifragilidade. Mas nos dois conceitos, a gente é pego de surpresa. Tomo o tranco. Quando eu desenvolvo ou ativo a minha fortitude, eu vou pronta para esse projeto. Eu sei que eu vou ter altos e baixos. Eu vou trabalhar a minha força interna, minha mente, minha capacidade de sempre interpretar ou buscar ler o cenário a meu favor. Não me esperando que o mundo faça isso. Não é sua responsabilidade. E dá para trabalhar isso? Não é uma... Porque, olha, eu achei que isso... As duas, eu achava que isso era assim, existem pessoas fortes e existem... Eu sempre assim. Me achei pedreira, assim. Eu falei, vem que eu toco, mas eu achei que era meio que de personalidade. E eu não sou psicóloga, eu não vou pro lado emocional, psicológico da coisa. Eu fico eu sou a louca da mentalidade. Eu sou a louca da mentalidade. Mental. É técnica mental, é de fato ressignificação mental, é diálogo interno. Então, quando, eu tô tão ansiosa, eu não uso a palavra ansiedade, porque a ansiedade ela me traz um sentimento, uma conotação pesada, ruim. Eu tô na expectativa. Você com algo ruim. Aí você tira e usa outra comunicação positiva. Pronto.
Pra minha expectativa, porque eu espero uma festa, eu espero um presente, eu espero uma viagem, eu espero coisa boa. E a gente fala normalmente, eu tô ansiosa. Cara, a ansiedade, ela vai trazer uma conotação, um sentimento para justificar essa emoção, né? Um diálogo interno que vai me sabotar, ao invés de ajudar. Então, meu radar tá sempre ligado. Eu vou tentar, não, porque eu abro a possibilidade de não conseguir. Não dá certo. Então, eu escolho, eu faço, eu não acho nada. Eu tenho uma opinião, eu sei, eu não sei. Então, ele é muito mais do diálogo interno, essa vozinha que fica aqui entre o ouvido direito e esquerdo, o que eu falo para mim em silêncio, que ninguém ouve, mas é isso que vai me fazer desistir ou não. Como que você desenvolveu isso, minha filha? Como assim? Não é possível. Eu tô fazendo um processo de coaching, né? Que é com PNL, que é reprogramação neurolinguística. PNL é tudo isso. E é muito legal, muito legal. E uma das técnicas que o meu coach usa é um equipamento, que é ele senta na frente do computador, e aí é um carrinho com um cenário que esse carrinho vai andando. E aí o computador tem um dispositivo que fica no nosso dedo para medir frequência cardíaca e respiratória. Então, antes você tem uma conversa para identificar alguns pontos e durante o percurso do carrinho, porque o carrinho se movimenta conforme a sua frequência respiratória e cardíaca está dentro do ideal. Tá mentindo ou não? Tipo, se você tá mentindo, não, exatamente. E aí ele começa a lançar alguns, então, sei lá, a pessoa que tem medo de avião. Então ele começa a colocar ali dizeres relacionados ao momento para ver se rola a mudança do percurso do carrinho, porque muda essa frequência e aí dá tudo errado lá no carrinho. E a gente foi fazer esse exercício para avaliar uma questão de foco, porque eu vinha trazendo isso, uma dificuldade de focar, muitas janelinhas abertas, e enfim. E aí ele testou, a gente fez umas 5 vezes seguidas os percursos e ele testou um monte de coisa. E aí no final, porque de fato eu tenho uma constância, eu consigo lidar com a situação muito fácil, mas tem muito a ver com autoconhecimento um pouco. Eu hoje em dia até pratico pouco no dia a dia yoga e tal, mas eu já fiz muito, eu tenho formação nisso. Então, inclusive, a primeira coisa que ele falou na hora de começar era prestar atenção na respiração. E como eu já sabia que tinha a ver com a frequência respiratória, para mim é muito fácil manipular a respiração para manter o carrinho ali. E foi muito legal, mas foi muito legal. Ela burlou o carrinho. Não, mas me abriu a cabeça. Me abriu a cabeça num nível, porque eu tava achando que eu tava com muita dificuldade de atenção, e não é. Não é nada disso. E é uma questão de usar uma capacidade que eu já tenho, técnicas que eu já conheço e que eu não tô usando, eu não tava aproveitando. Não tá acessando, sabe? Né? Então, assim, foi muito legal. E aí é isso, né? São formas da gente identificar e treinar e criar caminhos pra... eu chamo de inteligência adaptativa ao estresse. Já sabe. Então, sua inteligência ela vai se adaptar ao estresse que vai ser conhecido. Exatamente. Porque a gente fala, é um imprevisto. Cara, tem imprevisto que é previsível. Quando eu tinha o curso específico para concurso, não estuda, não faz o planejamento, não faz a revisão, não faz simulado. É um imprevisto totalmente previsível, vai tomar pau na prova. Então a gente bota a culpa, não, mas é que... Não, muitas coisas são previsíveis. Então a comunicação é muito importante, interna, tá? O que você fala para você e o conhecimento dessas técnicas todas, e mais do que autoconhecimento, é autoentendimento. É o que você faz quando você descobre que você tem característica A, B, C, D, e as mulheres estão numa jornada quíntupla. Dá conta da casa, família, trabalho, estudos, hormônios, o pet, e parar para olhar para ela, que é o mais difícil. Então, como é que eu fiz? Porque eu parei muito para olhar para mim. Então, justamente buscando essas respostas. E hoje fica mais fácil, porque já são muitos anos fazendo isso, e com a cabeça, né, de criar produto digital, de ir para a internet, passar para outras mulheres. Então, eu sou professora de metodologia da pesquisa, então me ajuda, né, a colocar em metodologia tudo isso que está na cabeça. Mas, justamente, é conhecimento do que o mundo traz de informação e o autoconhecimento, com o autoentendimento. Para na hora que precisar, colocar em prática. Porque falar, a teoria é fácil. Falar aqui no ar-condicionado, cheio de mulher bonita, é fácil a gente falar como é que resolve as coisas. Sim. Mas na hora que o bicho pega, na hora da crise, é ali que a gente, de fato, mostra que desenvolveu essa fortitude para justamente sustentar a ação até o resultado chegar. Porque eu acho que isso, para mim, isso é o difícil, é você desenvolver isso. Porque eu falo que eu sou obediente. Eu tenho dificuldade de desenvolver um método, como é que será que eu tenho que fazer? Não, eu sou obediente. Não, essa aqui falou pra mim, você tem que ganhar massa muscular, você tem que fazer... É isso. O mundo vai cair e é isso. Sabe, eu não sei se eu consigo parar, pensar
e desenvolver essa capacidade que você teve. É por isso que você tem que entrar na minha mentoria. Técnica, tudo é técnica. Nós estamos lá para ajudar outras mulheres a desenvolverem isso. É surreal. Bem, a gente falou sobre fortitude, não entramos na independência, na liberdade, mas eu acho que tudo que nós falamos aqui tem a ver com isso, né? A gente vai para os agradecimentos e eu já volto para o nosso encerramento aqui. Agradecer então aos nossos patrocinadores, Espaço Taori, que tem uma estrutura completa com áudio, iluminação, vídeo, flexibilidade de espaços e também serviço de marketing para divulgação do seu evento. Fica ali na Benjamin Constant. Alhambra Móveis e Caioa, 2 empresas consolidadas aqui em Santos, são responsáveis pela ambientação do nosso cenário, e também a Clínica Mitra, que é referência em terapias injetáveis e hormonais e trabalha com a medicina integrativa. E também aos nossos parceiros, Dondoca de Rosa, que é uma boutique virtual, traz toda essa moda versátil, fashion, atemporal, sempre o prazer de estar me vestindo. Também a Turbine Mídia, que é uma empresa especializada em crescimento orgânico e estratégia para as redes sociais, e a Clínica Juliana Costa, que tem os melhores tratamentos em harmonização orofacial. Então estamos chegando ao finalzinho aqui, ó. Já falei que a Marta tem que voltar, porque é um assunto que dá pra gente fazer mais uns 3 programas, né, meninas? Mas deixa, Mitra, finalzinho de ano, a gente tá em dezembro, deixa as tuas redes, fala um pouquinho do teu trabalho aí agora pro próximo ano. Não tem próximo ano. No final de ano, agora, é amanhã, é todo dia. Não tem essa de próximo ano, não. Bom, as redes é Clínica Mitra, Mitra Kérice, _, e é exatamente isso. Não tem próximo ano, né? O ideal é a gente estar buscando saúde, a performance do dia a dia, pra gente sustentar tudo isso que a gente tá falando, né? Da fortitude, tá? De uma boa saúde mental e emocional, a saúde física, o corpo, o metabolismo tem que estar tudo rodando ali. Então, aí para isso a gente tem um arsenal de profissionais, de procedimentos, de tratamentos, de terapias lá na clínica. Nós precisamos de todas vocês, né? Você sabe, trabalho físico, trabalho emocional, mental, eu sou aluna de todo mundo. Ana, tem contrato, tem divórcio? Eu também não tô... Não, o que eu falo é o seguinte, aproveitando a aula da Marta, não tem desculpa para a mulher se manter num relacionamento que não tá feliz, principalmente se estiver abusivo. Então, assim, se tá trabalhando, se não tá, dá para correr atrás, dá para se desenvolver. E se é igual a mim, que precisa de alguém que fale, vai fazer assim, ó, já sabe que tem gente aqui que tem jeito. É isso, obrigada, viu? Imã, é esse ano também? Porque ninguém quer falar do ano que vem ainda. Ninguém quer falar, mas eu acho que assim, o ano que vem ele tem que ser planejado. Tá, a gente só consegue mudar a nossa realidade se a gente muda a nossa mentalidade e se a gente faz planos. Qual é o seu objetivo para o ano que vem? Eu acho que isso é muito importante. Traçar uma meta e aí sim, desde agora, fazer acontecer para a gente chegar num ano diferente. Porque o ano muda, mas se a gente não muda, nada muda. Então, vou deixar minhas redes sociais. Sim. @doutora Iman Hamoud. E vamos para o próximo ano. Marta, fala um pouquinho da tua mentoria pra gente não finalizar o programa sem falar sobre essa mentoria que é focada para as mulheres. Né? É focada nas mulheres. Eu fiquei muitos anos falando para concurso público, mas aí eu percebi pós-pandemia, né, que na verdade essa fortitude é para qualquer projeto, chegar a qualquer resultado. Então hoje eu já tenho a mentoria Mulher de Resultado, né, e lá a nossa função é ajudar a mulher a ativar essa fortitude para construir a vida e o trabalho que ama. Eu sou apaixonada pela vida, eu acordo motivada, eu durmo motivada, dá pra gente perceber. Eu amo o que eu faço, tanto na vida pessoal quanto profissional. Tem que ter satisfação pessoal na profissão. A gente pode falar sim de dependência feminina, porque é um tema muito importante. E a mulher que paga seus boletos, banca os seus luxos, ela não suporta um lar abusivo. Então foi uma realidade que eu percebi na polícia muito forte. Violência, abuso, não tem classe social, não tem idade, nível de escolaridade. Toda e qualquer mulher pode sim ser submetida à violência ou ao abuso. Então a gente tem que falar. E a mulher ter essa força, essa estratégia mental de colocar em prática a vida e o trabalho que ama, faz tudo valer a pena, sua família fica segura. Então esse é meu desafio, ajudar mulheres a encontrarem essa força interna, a organizar, planejar, executar e chegar no resultado que eu sei que ela quer e merece. E quem pode participar dessa mentoria? Ela é online, é presencial? Como é que funciona? Vamos lá. Hoje eu tô com um podcast também no YouTube, todos os dias, às 8 da noite. Né? Comecei essa estratégia. A gente vai abrir, a minha mentoria tá fechada agora, mas daqui a pouco a gente vai abrir uma turma nova. Tô para lançar também um protocolo para ativar o foco, né? Porque
Hoje, mundo conectado, a nossa, né, concentração não fica 9 segundos, um peixe dourado tem mais concentração do que nós, então eu tô trabalhando nesses aspectos. Então, nas minhas redes sociais, sempre quando a gente abre turma, a gente lança produto, tá lá, então pelo meu nome, Marta Vergine, consegue me encontrar no Instagram, no YouTube, no Facebook, em todos os lugares. Obrigada, é um prazer ter você aqui, Amei, adoramos. Que delícia! Prazer, volte sempre que você quiser. Só me chamar. Tá? Temos os eventos presenciais também, a gente quer você lá também. Só me chamar. Imã, obrigada. Mitra, obrigada. Ana também. Tricotar é isso, gente. Toda terça-feira às 5 da tarde tem um programa inédito aqui para vocês. Também aos domingos você pode nos acompanhar lá no YouTube ou reprises na TV Cultura. E a qualquer horário, a qualquer momento no YouTube também. Um beijo para você e até semana que vem. Vamos dar um tchau lá na câmera.